Durante séculos, o mundo pertenceu aos impérios que dominavam terra. Roma conquistava continentes marchando por estradas de pedra. No auge, controlava milhões de quilômetros quadrados e governava povos de 3 continentes com suas legiões. Mongóis expandiam fronteiras a cavalo. Gengis Khan e seus sucessores criaram o maior império contínuo da história, unindo China e Europa Oriental. Otomanos avançavam com exércitos imensos. Em 1453, tomaram Constantinopla e fecharam as portas do Oriente para a Europa. Mas havia um problema estrutural. Todas essas rotas, terrestres ou mediterrâneas, passavam por intermediários. Venezianos compravam especiarias no Cairo e Alexandria, onde mercadores árabes traziam pimenta, cravo e canela da Índia. Genoveses negociavam com os portos do Levante. Os preços subiam a cada mão por onde passavam. Uma carga de pimenta que custava pouco no Oriente podia chegar à Europa valendo dezenas de vezes mais, após passar por diversos intermediários comerciais. E no extremo ocidente da Europa, encostado ao Atlântico, existia um pequeno reino com pouco mais de 1 milhão de habitantes no século XV. Território limitado, recursos escassos, constantemente ameaçado por Castela, seu vizinho muito maior. Pela lógica da época, Portugal deveria ter sido absorvido, esmagado ou simplesmente esquecido. Mas foi exatamente o contrário que aconteceu. Para entender a expansão portuguesa, precisamos voltar a 1385. Portugal acabava de vencer uma guerra contra Castela, com o apoio decisivo da burguesia comercial de Lisboa. A Revolução de Avis não foi apenas uma mudança de dinastia, foi uma aliança entre a coroa e os mercadores. Dom João I, o novo rei, devia seu trono a comerciantes, armadores e navegadores. Em 1387, Portugal criou a Cisa, um imposto de alcance nacional, que ampliou a capacidade do Estado de arrecadar e financiar projetos comerciais e marítimos. Pela primeira vez, um reino conseguia financiar-se não apenas com terras e nobres, mas com a arrecadação sobre o comércio. Isso mudou tudo, porque quando seu tesouro depende do comércio, você precisa de mais comércio. Havia um problema: o comércio europeu com o Oriente estava bloqueado. Os turcos otomanos avançavam sobre os Balcãs. Os mamelucos controlavam o Egito e o Mar Vermelho. Venezianos tinham acordos exclusivos com os muçulmanos. Portugal estava fora desse circuito, literalmente empurrado para o Atlântico. O cronista Gomes Yanes de Zurara escreveu no século XV: os portugueses, por sua localização, eram os últimos da Europa. Depois deles, só o mar e o desconhecido. Esse desconhecido era tanto um problema quanto uma oportunidade. Em 1415, Portugal conquistou Ceuta, no norte da África. Foi o primeiro passo. Mas o homem que transformou passos isolados em estratégia foi o infante Dom Henrique, o navegador. Durante 40 anos, a partir de Lagos, no Algarve, Henrique patrocinou viagens sistemáticas à costa africana. Não era apenas curiosidade, era investimento de Estado. Henrique reuniu cartógrafos judeus, astrônomos árabes, marinheiros italianos, mandava traduzir tratados de navegação de todo o Mediterrâneo. Cada viagem produzia relatórios detalhados, correntes, ventos, profundidades, povos encontrados. O conhecimento não ficava disperso, era centralizado e aprimorado. Em 1434, Gil Yanes fez o impossível, dobrou o Cabo Bojador. Até então, cartas náuticas árabes marcavam a região como Mar Tenebroso, onde navios seriam engolidos por monstros ou cairiam no abismo.
Yannis provou que era tudo mito. A porta da África estava aberta, mas abrir a porta era só o começo. Era preciso construir o navio certo, o instrumento certo, a estratégia certa. Era preciso transformar navegação em engenharia. Se o oceano era o campo de batalha, então os estaleiros portugueses eram as verdadeiras fábricas de poder. Em Lisboa, Lagos e Porto, carpinteiros navais aperfeiçoavam uma embarcação que mudaria a história, a caravela. A inovação estava nas velas. Enquanto os navios mediterrâneos usavam velas quadradas, ótimas para vento de popa, a caravela adotou as velas latinas triangulares de origem árabe. Isso permitia algo revolucionário: bolinar, navegar contra o vento em zigue-zague. Pela primeira vez, um navio europeu não dependia da direção do vento para chegar aonde queria. A caravela não era maior que as naus castelhanas, mas era mais leve, mais rápida e muito mais adaptável. Podia explorar rios africanos, costas rasas e ainda enfrentar alto mar. Era o SUV do século XV. Mas navio sozinho não basta. Era preciso saber onde se está. Os portugueses incorporaram a bússola magnética vinda da China, o astrolábio náutico aperfeiçoado pelos árabes e o quadrante para medir a altura do Sol. No final do século XV, começaram a usar a balestilha, um instrumento simples, mas preciso, que permitia calcular latitude olhando as estrelas. Em 1443, Nuno Tristão chegou a Arguim, na atual Mauritânia. Em 1444, os primeiros escravos africanos chegam a Lagos, início de um comércio brutal que marcaria séculos. Em 1460, quando o infante Dom Henrique morreu, os portugueses já tinham explorado mais de 3.000 quilômetros de costa africana. Mas o verdadeiro golpe de gênio veio da observação da natureza. Os portugueses perceberam algo que ninguém havia notado. Voltar da África contra os ventos alísios era quase impossível pela rota direta. A solução? Afastar-se da costa, navegar para o Atlântico aberto, pegar os ventos de oeste e fazer uma grande volta, a volta do mar. Essa descoberta foi mais importante que qualquer batalha, porque transformou o Atlântico de um labirinto mortal em uma rodovia previsível. Reduziu o tempo de viagem, aumentou a sobrevivência das tripulações e permitiu que Portugal fizesse algo inédito: navegar com regularidade. Estima-se que, no século XV, a mortalidade em viagens longas fosse extremamente alta, causada por doenças, tempestades e escassez de alimentos. Escorbuto, tempestades, motins, qualquer ganho logístico representava vantagem competitiva mortal sobre concorrentes. Em 1488, Bartolomeu Dias fez história. Dobrou o extremo sul da África. Chamou-o de Cabo das Tormentas, mas o rei Dom João II teve visão. Rebatizou-o de Cabo da Boa Esperança, a esperança de que o Índico estava ao alcance. 10 anos depois, em 1498, Vasco da Gama fez a viagem definitiva. Partiu de Lisboa em julho de 1497 com 170 homens em 4 navios. Fez a volta do mar no Atlântico, contornou a África e, com a ajuda de um piloto árabe em Malindi, cruzou o Índico. Em 20 de maio de 1498, chegou a Calicut, na Índia. A viagem durou 10 meses. Quando voltou a Lisboa, em agosto de 1499, com apenas 2 navios e menos da metade da tripulação viva, o lucro foi tão grande que compensou amplamente os custos da expedição e mudou o comércio europeu. Portugal acabava de quebrar o monopólio milenar de venezianos e árabes sobre as especiarias. A pimenta, que na Índia valia 3 ducados o quintal, era vendida em Lisboa a 40 ducados. Em Flandres, chegava a 80. As margens de lucro podiam multiplicar várias vezes o valor da carga,
tornando o comércio de especiarias um dos negócios mais lucrativos da Europa. Lisboa tornou-se a capital do comércio mundial. Aqui está o ponto central que diferencia Portugal de todos os impérios anteriores. Portugal não conquistou o mundo ocupando vastos territórios contínuos como Roma. Portugal conquistou o mundo controlando pontos estratégicos, portos, estreitos, ilhas, rotas. Enquanto a Espanha ocupava o interior das Américas, Portugal preferia o litoral. Era uma lógica diferente de império, menos territorial, mais marítima e comercial. Isso reduzia custos militares, maximizava lucro e criava uma rede interligada de influência. Entre 1500 e 1550, em apenas 2 gerações, Portugal estabeleceu presença permanente em 4 continentes. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. Inicialmente, era apenas escala. O pau-brasil dava tinta vermelha, valiosa para tinturarias europeias. Em 1505, estabelecem feitorias em Sofala e Moçambique, controlando o ouro do Monomotapa. Em 1510, Afonso de Albuquerque conquista Goa. A cidade era o principal centro comercial do Índico Ocidental, com ligações por caravanas ao interior da Índia e por mar à Arábia e Pérsia. Goa se tornaria a capital do estado da Índia por 450 anos. Em 1511, tomam Malaca. Quem controla Malaca, controla o estreito que liga o Índico ao Pacífico. É a porta de entrada para as Ilhas das Especiarias, as Molucas, único lugar do mundo onde cresciam cravo e noz moscada. Em 1515, conquistam Hormuz, na entrada do Golfo Pérsico. Controle absoluto do comércio de cavalos árabes para a Índia. Em 1557, estabelecem Macau na China, com permissão do imperador. Seria o último território europeu na Ásia a ser devolvido, em 1999. Em 1570, Portugal tinha mais de 50 feitorias e fortalezas permanentes, espalhadas por 20 mil quilômetros de costa africana e asiática. Um país com menos população que a cidade de Paris criou a primeira rede verdadeiramente global da história. Para administrar esse império, Portugal criou um mecanismo engenhoso, o sistema de cartazes. Qualquer navio que quisesse navegar no Oceano Índico precisava comprar uma licença portuguesa. O cartaz especificava a rota, a carga, a tripulação. Navios sem cartaz eram considerados piratas, apreendidos ou afundados. Os governantes locais aceitaram, embora poderosos em terra, reconheciam a supremacia naval portuguesa no mar. Embaixadores do Império Mogol, do Sultanato de Bijapur, do Reino de Sião, vinham a Goa comprar cartazes. Era um império baseado não em território, mas em pedágio. No início do século XVI, Lisboa era descrita por cronistas como uma das cidades mais cosmopolitas da Europa. Navios chegavam carregados de pimenta da Índia, cravo das Molucas, seda da China, ouro da África, açúcar da Madeira e depois do Brasil. A capital fervilhava com mercadores italianos, flamengos e alemães, negociando contratos que atravessavam oceanos. Em 1506, estima-se que mais de 30% da receita da coroa portuguesa estivesse diretamente ligada ao comércio ultramarino. Em 1518, a Casa da Índia, que administrava o monopólio real, movimentava o equivalente a 2 milhões de cruzados por ano. Uma fortuna inimaginável. Mas essa riqueza tinha um custo humano brutal. Portugal foi pioneiro não apenas na navegação, mas também no tráfico atlântico de escravos. Desde 1444, quando os primeiros africanos chegaram a Lagos, o comércio de pessoas tornou-se parte estrutural do império. Estima-se que, ao longo de 4 séculos, milhões de africanos tenham sido transportados no tráfico atlântico, e o Brasil tornou-se o principal destino dessas populações escravizadas.
O Brasil recebeu 4,8 milhões, a maior população escravizada do continente americano. Não se trata de julgar o passado com olhos de hoje, mas de entender que o sistema que criou a primeira globalização também criou a primeira tragédia humanitária em escala atlântica. O açúcar brasileiro, o ouro de Minas, o tabaco, tudo dependia de trabalho escravo. Mas havia uma pergunta que poucos ousavam fazer em voz alta. Como um reino com pouco mais de 1 milhão de habitantes no século XVI poderia administrar territórios espalhados por 4 continentes? A genialidade estava no modelo: controlar portos, não interiores, rotas, não povos. Mas justamente aí residia o limite. A população portuguesa era pequena demais para ocupar, defender e administrar de forma permanente esse sistema global. As fortalezas dependiam de guarnições reduzidas, reforços lentos e alianças locais instáveis. Bastava que um sultanato mudasse de lado, que um aliado rompesse acordos, que um vice-rei fosse corrupto, para que uma peça da engrenagem falhasse. Uma decisão tomada em Lisboa podia levar meses para produzir efeito em Goa, devido às enormes distâncias e ao tempo das viagens marítimas. Uma revolta em Malaca podia estar perdida antes de a notícia chegar ao Tejo. E a corrupção corroía as entranhas. Governadores enriqueciam com contratos e monopólios, desviando receitas da coroa. Em 1578, um jovem rei de 24 anos, chamado Dom Sebastião, desapareceu nas areias do norte da África, na Batalha de Alcácer Quibir. Seu corpo nunca foi encontrado, e seu nome geraria um mito, o sebastianismo, a esperança de que um dia voltaria para salvar Portugal. 2 anos depois, em 1580, após uma crise sucessória, Portugal passou a ser governado pelo mesmo monarca da Espanha, Filipe II. Iniciava-se a União Ibérica, que duraria 60 anos. Durante esse período, Portugal manteve formalmente suas instituições, suas leis, sua moeda, sua língua, mas tornou-se parte do grande conflito europeu dos Habsburgo. O que isso significava na prática? Que os inimigos da Espanha, Inglaterra e Holanda passaram a atacar sistematicamente possessões portuguesas. O império, que antes operava como potência comercial relativamente neutra, transformou-se em alvo estratégico de guerras globais. E os rivais não eram amadores. A Companhia Holandesa das Índias Orientais, VOC, foi fundada em 1602. Era uma máquina de guerra corporativa. 6 câmaras, 76 diretores, capital inicial de 6,5 milhões de florins. Muito mais que qualquer frota portuguesa poderia mobilizar. Tinha poder para fazer guerra, firmar tratados, cunhar moeda, fundar colônias. Era um estado dentro de um estado. Diferente do modelo português, fortemente dependente da coroa, os holandeses combinavam financiamento privado, inovação financeira, ações, bolsas e poder naval crescente. Em 1641, conquistaram Malaca. No Ceilão, tomaram territórios estratégicos. No Brasil, ocuparam Pernambuco entre 1630 e 1654, ameaçando o coração açucareiro da colônia. A Inglaterra criou sua própria Companhia das Índias Orientais em 1600. No século XVIII, seria ela a dominar o subcontinente indiano. Mas a história não é apenas queda, é transformação. O eixo do império deslocou-se do Oriente para o Atlântico. O Brasil cresceu em importância econômica como nunca. No século XVII, o açúcar brasileiro dominava o mercado europeu. Pernambuco e Bahia tinham centenas de engenhos. O açúcar era tão valioso que os holandeses passaram anos tentando tomar o Nordeste. Quando foram expulsos em 1654, levaram para o Caribe as técnicas de cultivo, criando concorrência direta para Portugal. No século XVIII veio o ouro de Minas Gerais.
Entre 1700 e 1800, estima-se que mais de 800 toneladas de ouro tenham sido enviadas do Brasil para Portugal. Foi esse ouro que financiou o reinado de Dom João V, que construiu o convento de Mafra, que encheu Lisboa de barroco, que pagou importações da Inglaterra, criando uma dependência que custaria caro. Em 1755, um terremoto devastou Lisboa. A reconstrução da Baixa Pombalina foi financiada pelo ouro brasileiro. Em 1807, tropas napoleônicas invadiram Portugal. A família real tomou uma decisão sem precedentes. Transferiu-se para o Brasil, transformando o Rio de Janeiro na sede do Império Português. Durante 13 anos, o Brasil foi o centro do mundo lusófono. A única vez na história que uma metrópole europeia foi governada a partir de sua colônia. Mas o movimento que salvou a dinastia também plantou a semente da separação. Em 1822, o Brasil declarou independência. Era o território mais rico, mais populoso e mais estratégico da coroa portuguesa. A perda foi estrutural. O Império Português continuaria existindo na África e na Ásia por mais de um século. Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, Goa, Timor-Leste e Macau permaneceriam sob administração portuguesa. Goa resistiria até 1961, quando foi anexada pela Índia. Macau retornaria à China apenas em 1999. Se você abrir agora um mapa mundi e traçar linhas imaginárias entre Lisboa, Salvador, Luanda, Maputo, Goa e Macau, perceberá algo extraordinário. Não são apenas rotas antigas, são veias vivas de uma história que ainda pulsa. O que começou no século XV como uma aposta arriscada de um pequeno reino atlântico transformou-se numa rede cultural, linguística e humana que atravessa continentes até hoje. Mais de 260 milhões de pessoas falam português no mundo. É a quinta língua mais falada do planeta, a mais falada no hemisfério sul. O português está presente na América do Sul, Brasil, com 215 milhões, na África, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, Guiné Equatorial, na Europa, Portugal, e na Ásia, Timor-Leste, Macau. É a língua oficial de 9 países e territórios espalhados por 4 continentes. Aquela decisão de enfrentar o Atlântico não foi apenas geopolítica, foi civilizacional. O mundo que conhecemos, interligado por comércio global, intercâmbio cultural e fluxos migratórios, começou a ganhar forma quando as caravelas portuguesas provaram que os oceanos não separavam, conectavam. Mas essa herança é complexa. Ela carrega encontros culturais que geraram novas identidades, novas nações, novas expressões artísticas. A capoeira, o fado, a culinária afro-brasileira, a arquitetura barroca de Goa, as igrejas de Macau. Carrega também conflitos, violência e o peso do tráfico atlântico de escravos, que marcou profundamente a história de milhões de pessoas. O Império Português não foi feito apenas de navegação e comércio, foi feito de decisões humanas, com consequências profundas e permanentes. Reconhecer essa dualidade não diminui a grandeza histórica, pelo contrário, amadurece a compreensão. O mundo moderno nasceu de ousadia, ambição, fé, cálculo político e também de contradições. E talvez seja justamente por isso que essa história continua tão fascinante. Ela é grandiosa e imperfeita ao mesmo tempo. Hoje, quando um estudante em Luanda lê Camões, quando um empresário em São Paulo negocia com Lisboa, quando comunidades em Maputo, Dili ou Porto compartilham a mesma língua, estamos vendo ecos diretos daquela expansão marítima. Portugal pode não ser hoje a maior potência militar ou econômica do planeta, mas deixou algo mais duradouro que territórios. Deixou conexões. Deixou pontes culturais que sobreviveram a impérios, guerras, revoluções e independências. E há algo quase poético nisso.
Um país pequeno em território físico, mas gigantesco em impacto histórico. E talvez a maior lição dessa trajetória seja esta: tamanho geográfico não determina influência histórica. Recursos limitados não impedem visão estratégica. Um povo à beira do Atlântico decidiu olhar para o horizonte em vez de para o continente. Decidiu arriscar, decidiu inovar, e ao fazer isso, redesenhou o mapa do mundo. Quando olhamos para trás, não estamos apenas estudando o passado de Portugal, estamos entendendo as origens da globalização, da interdependência econômica e das conexões culturais que definem o século XXI. O oceano que parecia infinito tornou-se ponte. E a partir desse momento, a história da humanidade nunca mais seria escrita em escala local, mas planetária. Se esta jornada te fez enxergar o mundo com outros olhos, então ela cumpriu o seu propósito. Porque compreender a história não é decorar datas, é perceber como decisões de séculos atrás moldam o presente que vivemos hoje. E ainda há muitas histórias escondidas nos detalhes, muitos personagens esquecidos, muitos momentos decisivos que merecem ser explorados com a profundidade que você merece assistir. Se você valoriza conteúdo histórico sério, baseado em fatos, com narrativa cinematográfica e rigor documental, este canal é o seu lugar. Inscreva-se agora, porque a próxima grande história já está sendo preparada. E ela pode mudar a forma como você entende o passado. Compartilhe este vídeo com alguém que ama a história. Deixe seu comentário dizendo de qual país você está assistindo. Queremos ver nos mapas de visualização de onde vem essa comunidade que cresce a cada dia. Rumo aos 100 mil inscritos, porque histórias gigantes merecem uma audiência gigante. O oceano ainda está cheio de segredos. E nós estamos apenas começando.